Olá, tudo bem? Começando mais uma vez o Sem Tabus, bem-vindos ao vivo pela TV e rádio Novo Tempo. A partir de agora, contando com você, com sua participação, querendo ter você aqui sempre na companhia, mandando e-mail ou tweetando pra gente. O Twitter é bem mais rápido, né? A sua participação de onde você estiver, em qualquer lugar, com quem você estiver, ou sozinho mesmo. Às vezes a gente tá sozinho e tá super feliz. Tem gente assim super, eu queria uma companhia, queria alguém do lado. Mas sabe que aprender a curtir a solidão também é produtivo, é saudável, é momento de reflexão. Claro que quando demora um pouco, você fica, poxa, tá bom, já refleti demais, né? Mas fique aqui com a gente, vamos fazer bons momentos. E hoje eu vou cumprir uma promessa. Outro dia eu disse que eram repetidos os e-mails e as mensagens pedindo pra gente falar sobre sexo oral e sexo anal. E aí, você sabe que quando você pede, a gente cumpre. Com o tempo, é claro, no dia certo, do jeito certo e com a pessoa certa para nos ajudar a entender algumas questões muito específicas. Hoje eu tenho aqui comigo o pastor Ivair Costa, Augusto Costa, já esteve comigo quando começamos o Sem Tabus, quando era de meia hora, gravado. Hoje estamos ao vivo, com 1 hora de programa, e ele volta aqui com a gente para falar desta temática que é tão interessante e levanta muitas especulações. Bem-vindo, pastor Ivair, bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, é sempre muito bom estar aqui. Eu queria mandar um beijinho, posso? Pode. Para minha esposa, deve estar me assistindo, minha filha, a Daphne, e minha esposa Neuzi. Lindas, eu vi foto de vocês, viu? Ele mostrou foto da filha, da esposa, Daphne, linda, mãe, linda. Um beijo para vocês. Muito obrigada por emprestar o pastor aqui pra gente, tá bom? O pastor também tem formação em farmácia, bioquímico, então a fala dele é ligada à ciência, a sua primeira formação, depois ele recebe o chamado para ser um pastor e hoje, depois da formação pastoral, trabalha ali no Rio de Janeiro, Em Macaé. Em Macaé, no Rio de Janeiro, e veio aqui ao vivo conversar com a gente sobre a temática sexo oral, sexo anal e outras práticas. Vamos começar com uma mais simples, eu diria, sexo oral. Por que tanta curiosidade, né? Sobre a pauta toda, oral e sexo anal. Por que tanta curiosidade? Por que as pessoas têm dúvida? Por que elas querem saber, querem fazer? O que permeia a ideia das pessoas em termos de sexualidade, limites, pode, não pode? Senhor pastor, e imagino que as suas ovelhas perguntam muito. Pastor, é pecado? Pode. Exato. Eu creio que a curiosidade, né, a vivência do indivíduo ali na questão do sexo oral e anal, vem assim na questão quando entra a rotina. Aí o sexo anal e oral acaba sendo ali a cereja do bolo da sexualidade. Então eu já ouvi muita gente falar que o sexo oral e anal são para aqueles dias especiais, né? São situações assim diferenciadas. Então as pessoas têm no sexo oral e no sexo anal uma coisa assim bem... É uma ocasião. É aquela ocasião, né? Que sai fora da rotina do sexo papai e mamãe. Ok, e até uma coisa boa de a gente dizer, somos contrários a quebrar a rotina conjugal, sexual. Qual é a sua ideia sobre isso? Para quem esteja chegando agora e acompanhando aqui o Sem Tabus, pensar assim, olha, vamos dar crédito a essa conversa, porque nós não estamos dizendo que só tem que ser uma posição, de um jeito, de um dia, numa hora, luz apagada. Você que acompanha a nossa programação sabe que não temos essa ideia, mas fala um pouquinho sobre essa amplitude. O que eu mencionei é o que se passa na cabeça das pessoas, o que a gente percebe. Sim. Né, que esse tipo de sexo é assim, é a cereja do bolo na sexualidade de muitos. Mas o que acontece? Na realidade, o sexo oral e anal, nos outros programas que nós gravamos aqui, nós ampliamos aqui a questão de que não é um sexo saudável. Sexo oral
e anal não é saudável, não traz saúde para o casal, para os indivíduos que se envolvem. Então a questão aqui é uma questão de conscientização, é uma questão do indivíduo priorizar a saúde e não o prazer propriamente dito. Então, o que faz mal no sexo oral? A gente tem que pensar aqui no sexo oral e também no sexo anal a questão da contaminação. A gente tem esse princípio de contaminação dentro da Bíblia, no livro de Levíticos, isso é estabelecido. E a questão do sexo oral é isso, é a questão de você se contaminar com micro-organismos que são ali dos genitais e que, se você introduzir esses micro-organismos ali na orofaringe, você vai estar então se contaminando. Antes do programa entrar no ar, eu estava te mostrando uma pesquisa sobre o H. pylori, né, o Helicobacter pylori. É uma bactéria intestinal, mas que acaba colonizando o estômago de muitas pessoas. E aí os meios de infecção são variados, e entre eles a pesquisa, é uma pesquisa científica, alistou o sexo via oral. Então algumas pessoas se contaminam com essa bactéria, que às vezes é muito comum aí, o tratamento é difícil matar o H. pylori, e ele acaba sendo, alcançando o estômago por essa via também. Gente, mas aí alguém vai perguntar assim, mas pastor, e se for limpinho, se fizer uma boa higienização, o que o senhor responde? Não adianta a gente fazer uma higiene, né? Para a gente ter as bactérias contaminantes ali, eliminadas do genital, a gente teria que fazer uma asepsia assim com álcool iodado, polvidine, que é uma substância que é usada até no meio cirúrgico para esterilizar ali onde se faz a cirurgia, enfim. São substâncias assim que não se dá para se colocar nos genitais, entende? A pessoa vai sentir dor, porque é álcool iodado, né? São substâncias abrasivas. Então não tem como se fazer uma asepsia assim. E a higiene com água e sabão não resolve, porque as bactérias elas estão ali nos poros da pele, elas estão ali entre a pele, as reentrâncias das células e tudo mais. Não tem como você fazer uma asepsia extrema ali. Você tem ideia de que está falando isso com a consciência, quer dizer, com base? Está falando de uma pesquisa? Depois você pode inclusive encontrá-la no blog, a gente vai postar, e tem o blog O Cristão no Século XXI, que é um blog alimentado pelo pastor Ivaí, tem informações excelentes, mas você tem ideia de que essa sua fala vai muito diretamente contra o que muita gente pensa, inclusive gente que esteja nos assistindo, cristãos e pessoas que foram ensinadas de outra maneira, ou que acreditam de outra maneira, porque é uma ideia muito disseminada que na sexualidade, dentro do casamento ou fora dele, faço o que eu quero, o corpo é meu, o jeito é meu. Que problema há em fazer sexo oral ou anal? Daqui a pouquinho a gente fala mais do sexo anal, mas assim, há uma resistência. Há uma resistência, né? Para pessoas assim que não levam em conta as orientações das Sagradas Escrituras, para que não levam em conta assim a vontade de Deus para a sua vida, a gente até entende que a pessoa ignora algumas coisas, ela simplesmente leva outro estilo de vida. Agora, a nossa fala, o conteúdo até do seu programa, são para pessoas realmente voltadas para Deus, são pessoas que levam em conta as Sagradas Escrituras. Então aí a gente encontra um embasamento. Como eu falei, o livro de Levítico ele fala muito sobre contaminação, ele fala muito sobre contaminação a nível de sexo. Por exemplo, Levíticos 15, 19, ele pauta ali a questão do sexo na menstruação, e ele fala que se houver a relação sexual na menstruação, a mulher se contamina.
E ali a gente tem um princípio, o princípio da contaminação. No sexo pode haver contaminação, mas não é só no sexo por menstruação, né? No sexo durante a menstruação. O sexo oral, o sexo anal também contaminam. E a gente tem essas pesquisas, como eu mencionei aqui. Eu tenho aqui, olha, a pesquisa que eu mencionei sobre o H. pylori. A Universidade de Urbana, nos Estados Unidos, em Illinois. Então, o que acontece? São pesquisas científicas que a gente tem que ler um pouco, que a gente tem que sair pensando, porque não são muitas, mas a gente chega a essa conclusão. Essa pesquisa sobre o H. pylori é brasileira ou é essa Não, fonte? é norte-americana, né? É do estado de Illinois, Universidade de Urbana, em Illinois. Essa citada agora se refere à pesquisa comentada agora há pouco, né? Sim. Mas alguém pergunta aqui. Um beijo para vocês que estão tweetando já pra gente. A R13 Aline está super empolgada, já tweetou um monte. Beijo para você, querida. Ela disse que o programa é 10. Beijos, Aline, pro seu marido que não perde um programa. O nome do marido ela não disse, mas enfim. Ela diz assim... quem mais? A Riquelin diz boa noite, Darleide, grande abraço para você, pastor Ivaí. Nailândia Araruama, no Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro aí mandando abraço para você. Mas a minha amiga diz assim, há médicos que dizem que não tem... Tem correntes médicas que dizem não haver problema se o casal for saudável com relação ao sexo oral. E aí não tem problema? Não, o indivíduo ele pode ser saudável, pode ter uma imunidade excelente, mas ele vai ter uma microbiota, né, que é a população de micro-organismos, que é natural em todo ser humano. Então, existem certos micro-organismos, certas bactérias que estão lá no intestino e estão no intestino de todos. Aí teve um dia que eu falei, conversando com uma profissional da área, e ela falava assim, eu disse, mas olha, a boca não me parece ser compatível com a genitália. E, enfim, ela disse assim, mas a boca também não foi feita para beijar. Então, assim, quando a gente quer, a gente dá uma resposta e parece que tá tudo certo. E o que existe? Por que boca com boca dá certo e boca com genitália não dá certo? Você está falando em microbiota. E tem diferenças nessa população de micro-organismos de uma região para outra? Tem. Existem micro-organismos, né, nos genitais que a gente chama de invasores, que são micro-organismos que, se inoculados em determinados compartimentos biológicos, eles vão invadir e causar uma infecção. Eles se tornam patogênicos. Nos genitais, eles não são patogênicos, eles não vão causar nenhuma doença. Tanto no genital do homem quanto da mulher, ali na troca durante o sexo por penetração, não vai haver nenhum problema. Mas quando inoculados em compartimentos como a orofaringe, esses micro-organismos dos genitais vão causar infecção, vão trazer problemas, porque ela se torna um micro-organismo, ou uma bactéria, ou um vírus invasor. A gente fala muito em bactéria, mas existem vírus, né? E vírus, alguns vírus são sérios, que nem o HPV, que é uma DST, e outros vírus. E são vírus que, se a orofaringe ou a boca entrar em contato com o genital, ele vai se contaminar e o vírus vai se instalar ali. A herpes vírus, né, que tem a infecção labial, que é também devido ao sexo oral. Então, são situações que surgem só com o sexo oral. Tá bom, a gente vai dar uma voltinha ali no nosso intervalo. Tem gente que já participando um monte, fazendo perguntas. E usando camisinha, tá liberado? Ele tem... Oi, Darleide, gostamos muito do programa. Eu e meu marido assistimos sempre, até indicamos o programa a um casal de amigos. Muito obrigada, um beijo para você, Tá Oliveira Moura. Bom ter você na companhia.
Olha, a pergunta da camisinha assim, batendo pesado, que é porque quer saber se não tem um jeito, se usando a camisinha, se prevenindo, se lavando, se escovando, se tem um jeito. Tá bom, a gente vai falar para você, mas isso logo depois do intervalo. Vai escrevendo pra gente, perguntando, questionando, não precisa concordar com tudo, porque se você concorda com tudo, a gente fica sem essa condição de interagir e levantar a questão de uma outra maneira, num outro prisma, tá bom? O não concordar com tudo quer dizer há o interesse de ir mais além, de descobrir e de entender. Muito obrigada por sua companhia. Nosso intervalo é bem rápido. Um beijo para você que está chegando agora ao Sem Tabu, seja assistindo aqui na TV Novo Tempo ou nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Talvez tem gente que assiste a TV Novo Tempo e não sabe que temos uma rede de rádio com uma programação fantástica. Assim como tem gente que acompanha a programação na rede de rádio e talvez não tenha descoberto ainda os programas da TV Novo Tempo. Então visita lá novotempo.com/TV ou novotempo.com/rádio. 24 horas de programação cheia de amor para você. Logo depois do intervalo, estamos de volta. Até já! Vamos continuar aqui a nossa conversa no Sem Tabus. Você que está escrevendo pra gente, tweetando aqui. Tem uma amiga dizendo, aquela amiga que está tweetando um monte, super animada, a Aline, ela dizendo assim, eu não falei o nome do meu marido porque ele morre de vergonha, mas gosta do programa e aprende muito. Morre de vergonha por quê, gente? Oi, manda um beijo pra mim. Manda um beijo pra mim, Cleuzinha. Pronto, foi um beijo para você. Gosto muito do programa todos os dias que tem, né? Eu durmo mais tarde só para assistir o programa. Muito bom, né? O Lu Gospel, muito obrigada pelo seu carinho, por gostar do programa, por estar ligadinho, por dormir mais tarde, só para ficar com a gente. Olha só, vamos falar agora do... Eu não estou esquecida não, a gente vai falar da camisinha para o sexo oral, para isso não tem um jeitinho ali de dar certo. Vamos entrar agora na questão do sexo anal. Vamos... falar sobre isto. Aí a gente vai fechando a ideia. Quero saber se tem embasamento bíblico para essas coisas, porque o pastor falou ali de contaminação, aí falou de Levítico, sei lá, eu acho que ele tem algumas coisas mais, está com a Bíblia aberta ali, vamos caminhando. Então me fala primeiro sobre sexo anal. Antes nada, antes vai você. Depois eu leio um material que saiu hoje, quentinho, uma entrevista de um canal de televisão brasileiro que não tem nada a ver com religião, com Bíblia, com moralidade ou imoralidade, nada a ver. Mas fez uma entrevista com um médico, um proctologista, e ele disse algumas coisas que eu quero pontuar aqui com vocês. Pastor, e o sexo oral? Anal. Não, anal agora. O sexo anal, Darleide, ele é mais complicado ainda em termos de contaminação, porque não existe um compartimento tão populado de micro-organismos e vírus, bactérias, protozoários, como o intestino no organismo humano. Então ele tem muitos micro-organismos, e se ali no caso, né, o pênis é introduzido, as bactérias que têm mobilidade, algumas bactérias têm mobilidade, elas têm flagelo, elas conseguem nadar e elas alcançam a uretra, alcançam a próstata, né? Então o sexo anal em termos de contaminação ele é o mais grave de todos, né? Do sexo de menstruação e o sexo oral. Ai, eu sei que o pessoal vai perguntar sobre o sexo na menstruação. Vamos ver se dá um tempinho de a gente falar, porque você citou agora há pouco, agora cita novamente, só um pouquinho. Mas o anal serve também para o sexo anal e o sexo oral? A pergunta que a minha amiga está repetindo aqui várias vezes. E se usar camisinha? Usando camisinha, você se livra da contaminação, no caso o homem, né? O homem, por exemplo, no sexo anal, o homem coloca a camisinha e faz a penetração. Aí ele está protegido da questão da contaminação das bactérias ali entrarem pela uretra, contaminarem a uretra. Mas o que acontece no sexo, por exemplo, oral? No sexo oral, a mulher, por exemplo, a mulher fazendo sexo oral no homem, ela se livra da contaminação da orofaringe dela. No sexo oral, o homem fazendo na mulher, a mulher teria que estar com a camisinha
feminina, para que ele não se contaminasse. Então, há formas de você não estar se contaminando? Há formas de você não se contaminar. Mas a questão do sexo oral e do sexo anal, ele tem uma questão moral na Bíblia. O sexo oral e o sexo anal, eles vieram de uma concepção que a Bíblia coloca como sodomita. A Bíblia menciona os sodomitas. Né? O que é o sexo sodomita? É o sexo praticado entre homens e homens ou mulheres e mulheres. Aquele sexo que foi condenado dentro da história de Sodoma e Gomorra. Deixa eu ler aqui aquilo que eu disse que saiu hoje na internet. Eu trouxe aqui para você, para dividir com você o que um médico, um proctologista, que não está com uma Bíblia, que não está ligado a nenhuma religião, e um médico, né, falando especificamente na sua área. E aí perguntaram para ele, o sexo anal exige alguma preparação? E juntamente para evitar ele responde, justamente para evitar aquele desconforto que é a vontade de evacuar, é bom tomar alguns cuidados antes. Se for tudo programado, há como se preparar com uma lavagem intestinal. Existem produtos próprios para isto, laxantes que funcionam com a aplicação local, explica o proctologista, alertando para a necessidade de consulta com um especialista para a prescrição. Outra alternativa é a ducha higiênica, com um ajuste na pressão da água. Quando o líquido entra, automaticamente o intestino reage e sente a necessidade de evacuar, completou o médico. Gente, isso é um evento, né, pastor? E ainda foi perguntado assim, fizemos por todos os exames médicos, deram todos ok. E aí perguntou, precisa usar preservativo? Ele diz sim, por todos os motivos, é claro, exceto pela gravidez, mas além das doenças sexualmente transmissíveis, o especialista alerta para uma outra razão, que poucos dão atenção. As bactérias que existem no intestino e não causam doença naquele órgão, podem, ao entrar em contato com a uretra, causar infecção urinária. Ainda que não haja doenças sexualmente transmissíveis no receptivo e no ativo da relação, essas bactérias parasitas no intestino, nas vias urinárias, são muito agressivas, explica o médico. Acho que é alguma coisa próxima do que estávamos falando, não? Ou seja, não seria o mesmo discurso? E ainda tem mais uma pergunta. Doutor, eu não tenho um brinquedo erótico profissional para me divertir sozinho, mas tenho objetos parecidos em casa. Posso usá-los? E o doutor diz, cuidado. Na rotina de um proctologista, é muito comum receber pacientes que introduziram objetos como copos, garrafas, embalagens de desodorantes, lâmpadas e não conseguem expelir. E isso é muito perigoso. Ou seja, eu estou aqui lendo, ele tem mais perguntas e mais respostas, esse médico proctologista, e aqui que eu fico pensando, gente, isso é um evento, tem que ser com hora marcada, tem que ir no médico para ele passar um remédio para limpar, tem que usar a ducha, tem que fazer, é um negócio assim, sabe? E aí, no desejo, na fissura de fazer, de realizar-se sexualmente dessa maneira, objetos, frutas, e o próprio médico diz, gente, é alarmante essa rotina. Então, parece que pira, assim, a cabeça das pessoas, né? Você percebe que o esforço aí, principalmente nessa questão de esvaziamento do intestino, das duchas, é para você minimizar a questão do contato com as fezes, que carregam muitas bactérias. Então, você percebe que há uma preocupação, porque se sabe realmente da questão da contaminação. O próprio médico aí no seu artigo ele menciona isso. Mas a gente percebe que os indivíduos que nessa prática, nessa questão de introduzir objetos e tudo mais, eles buscam esse prazer via anal. Mas o que ocorre? Esse prazer, ele vem com a prática. Assim como se você simplesmente voltar a praticar o sexo por penetração, ali pênis e vagina, ele vai conferir prazer da mesma forma. E deixando a prática anal, deixando a prática oral, você vai priorizar a penetração pênis-vagina e esquecer, né, ou minimizar o prazer do sexo oral e anal. Eu acho interessante trazer essas colocações aqui também para as pessoas
começarem a analisar que isso não é um discurso só religioso, que mesmo os médicos que não vão dizer para você, olha, errado, não pode fazer, mas eles vão dizer assim, olha, cuidado, preste atenção, há uma gravidade por conta do local, do ambiente, de tudo isso que é dito. Ou seja, é o mesmo discurso, só que nós vamos um pouco mais adiante, nós vamos levantar a questão moral, que era um aspecto que o senhor estava levantando agora há pouco, e o texto bíblico para ler novamente, já que seu microfone agora está ok. Então, o texto é Hebreus capítulo 13, versículo 4, e diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então ele coloca aqui, contrastando o leito sem mácula do crente e contrasta com os impuros e adúlteros. Então, o leito maculado seria com o adultério e com impurezas. Esse termo impuro, ele é muito comum em Levítico. Por exemplo, em Levítico, o que é impureza? A impureza, em Levítico, vem através do sexo na menstruação, o sexo com animais, o sexo entre homem e homem, que é mencionado também em Levítico. Então a gente percebe aqui que essa questão da impureza aqui no leito maculado tem a ver com essas questões do sexo anal e oral. Porque ele menciona ali em Levítico a questão do sexo entre homens. E como que ocorre o sexo entre homens? É via anal. Como é que ocorre o sexo entre mulheres, né? Mulheres parceiras? É via oral. Então, a questão moral do sexo anal e oral é que eles tiveram a sua origem nas relações homossexuais. Os homossexuais idealizaram essa forma de sexo. Foi com os homossexuais que surgiram. E aí o que ocorre? Ocorre a questão moral. A questão da sodomia, mencionada pela Bíblia, a questão dos sodomitas. Então, um indivíduo, mesmo que ele esteja numa relação heterossexual, se ele opta pela prática do sexo oral e anal, ele está caindo dentro da prática sodomita, dentro dessa prática do leito maculado com impurezas. Percebeu? Percebi. Deixa eu ver aqui, gente, não concordo. A amiga diz assim, não concordo com esse negócio de sexo oral, da doença. Ela diz assim, ó, não concordo com esse negócio de sexo oral que provoca doença. O bebê que chupa o dedo vai me dizer que o dedo dele não tem bactérias? Aí ela diz assim, se o rapaz se vocês que estão aconselhando não aceitam, mas tudo bem, mas assim, então que proíba o bebê de chupar o dedo. Ou seja, uma pergunta assim, bem simples, mas é boa. Por isso que eu li aqui, para a gente reforçar ainda o que estamos dizendo. O que a gente está dizendo? Há uma diferença enorme entre as bactérias encontradas no dedo do bebê e as bactérias encontradas no ânus ou na vagina. Será que a gente precisa desenhar? Aí entra aquela questão da bactéria invasora, da bactéria patogênica em compartimentos diferentes. Então a gente precisa ter esse tipo de conceituação, porque senão a gente cai nessa ideia simplória, né? Simplória, né? Mas tudo bem, eu li, respeito, e é até bom, eu disse para você, discorda, não precisa, mas assim, tem que fazer uma pergunta que tenha consistência, porque o dedinho do bebê não deu certo. Mas um beijo para você. A Léia dizendo muito esclarecedora a explicação, que bênção. Hoje a TV só incentiva a pornografia, é difícil fazer o certo com tanta propaganda desleal. Verdade, Aline. A Karine dizendo, Darleide, amamos o programa, tem sido uma bênção. Manda um beijo para nós, o Márcio e a Karine. Um beijo, obrigada pelo carinho. A Ivalise, por que a maioria dos homens querem o sexo anal? O que motiva os homens a gostarem tanto de sexo anal? Darleide, o corpo da mulher, o corpo do homem foi idealizado por Deus. Deus criou o corpo tanto do homem e da mulher para que eles estivessem o quê? Se atraindo fisicamente. Então o homem,
ele tem aquela atração pelo traseiro da mulher, né? Ali pelo bumbum da mulher. Aí o que acontece? Entra aquela questão sexual. Mas é bom a gente lembrar que o homem pode ter a abordagem sexual da mulher por trás, mas alcançando a vagina. Não é necessário você ter a abordagem sexual da mulher por trás, a posição ali, né? Você pode explorar a posição, mas ocorrer a penetração pênis-vagina sem contaminação nenhuma. Então, não é necessário a questão ali da penetração pênis-ânus. Você pode ter abordagem por trás, toda aquela posição que é uma posição assim favorável em algumas situações e você ter a penetração pênis-vagina. Boa pergunta. Essa pergunta foi da Ivelise Carvalho. Obrigado. Acho que eu cortei a sua frase, não? Não. Concluiu? Ah, então tá. Ele diz assim, não adianta justificativas, porque a Bíblia nos orienta a verdade. Viver o Evangelho é renunciar a si mesmo e às suas vontades. Darlene, pergunta para o pastor, como então se livrar da prática do sexo oral? Porque é gostoso. Assumiu, né? Olha, a gente não precisa ser hipócrita aqui e dizer assim, olha, não existe prazer no sexo anal. Não existe prazer no sexo oral. Existe prazer. Mas o que acontece? A gente precisa aqui priorizar a saúde. A gente precisa priorizar aqui a moralidade. No caso, se você leva em conta a palavra de Deus. A gente fundamentou aqui com alguns textos. Então, é uma questão de você priorizar. E como é que você se livra, né, do hábito? Como é que você se livra da situação em que você está envolvido? Porque existe o desejo, existe o prazer ali, você quer usufruir aquele prazer. A questão é você partir para práticas saudáveis, para você partir para a prática do sexo, penetração pênis-vagina, insistir nisso, e o prazer naturalmente vai ser o quê? Estabelecido ali no seu cérebro e tudo mais, porque aí envolve questões de sinapses no cérebro, de priorizar as trilhas neuronais ali que determinam aquele prazer por aquela via, por aquela prática pênis-vagina. Então é você insistir no que é certo. Na questão do sexo anal, a abordagem da posição pode ser por trás, sem problema. A posição do prazer vai estar sendo usufruída, mas pênis-vagina. Na questão do sexo oral, complica por quê? Porque a gente não tem um paliativo. Mas você pode explorar com a boca o corpo, né, em zonas erógenas, seios, abdômen, né, no tórax masculino, coxas, aonde a pele, a gente sabe que não tem nenhuma bactéria que é uma bactéria invasiva. Na pele nós temos o Staphylococcus epidermidis, que é uma bactéria muito comum, e a gente sabe que ela não é uma bactéria invasiva para orofaringe. Ela não vai causar problemas a nível de orofaringe. Ok, vamos para o nosso intervalo. A gente volta aqui continuando com essa conversa no último bloco do Sem Tabus. Te esperamos. Vamos continuando aqui no nosso programa, muita gente querida participando, um abraço para o Toninho. Toninho está sempre ligado com a gente, né? O endereço dele é Toninho 4000. Por que será 4000, hein? Então, vamos lá com a nossa conversa. Pastor, nos últimos blocos, primeiro e segundo bloco, o senhor citou alguma coisa referente ao sexo durante a menstruação. Por que sim, por que não, por que pode, como é que é? Então, esse é o princípio bíblico. Em cima desse princípio bíblico estabelecido no sexo da menstruação, que é mencionado pela Bíblia, que a gente estabelece o princípio da contaminação para o sexo oral e anal. Esse princípio bíblico a gente encontra em Levíticos 15, versículo 19. E Levítico diz assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo,
estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E aí, se nós continuarmos lendo, ali é orientado a não tocar na mulher durante o período de menstruação. Agora, você pensa bem, nós seres mortais, século XXI, tal, mega modernos, não somos? Então, aí a gente lê assim, um texto bíblico falando, ficará imundo até a tarde. É claro, é muito difícil para a gente entender essa expressão, ficar imundo? Sim, não é difícil, né? É fácil da gente entender hoje. Porque essa questão de imundo, no livro de Levítico, tem a ver aqui com a questão também muito mencionada ali de contaminação. A mulher, quando ela está no seu período limpo, ela não está menstruada, o colo do útero, ele produz um muco ali no colo do útero. O colo do útero, ele é uma porção arredondada ali, né? E ele tem ali umas células glandulares. O colo do útero é só de células glandulares que produzem uma secreção. E aquela secreção veda o colo do útero. Ele separa as partes altas, o útero, trompa, ovário, das partes baixas, que é a vagina propriamente dita. Na vagina há bactérias. Nas partes altas, o útero é estéril, não tem nenhum micro-organismo. Então, aquela secreçãozinha ali no colo do útero, ele faz essa separação, ele sela. Então, quando a mulher começa com a menstruação, aquela secreção some. Um hormônio chamado progesterona sobe na circulação sanguínea e, ao subir, as células param de produzir a secreção. E aí a secreção some e o líquido menstrual pode descer. Porque senão, se ali continuasse o tampão mucoide, o tampão de secreção ali, o líquido seria represado, aí iria uma inflamação, depois uma infecção, enfim, ia complicar a situação. Então, a questão é quando não está aquele tampão de muco ali. Se há, por exemplo, uma relação sexual, quando o tampão de muco não está ali, os espermatozoides sobem e eles sobem passando pela vagina carregando bactérias. Eles vão levando bactérias junto. Quando o tampão está ali, o espermatozoide passa pelo tampão e o muco mata as bactérias, mas o espermatozoide passa ileso. Quando o tampão não está, o espermatozoide passa carreando para cima, para o útero, trompa, as bactérias, contaminando a mulher. Então esse é o princípio ali, esse é o porquê de não se praticar sexo durante a menstruação. Ok, está entendido. A melhor conversa sobre sexo que já vi, Flor de Lis. Obrigada a você por sua participação em Belém. Parabéns, Darleide, pelo programa de hoje. Está interessantíssimo, que bom. A opinião aqui no Sem Tabus não é pessoal, mas sim divina, que está escrita na palavra de Deus. É a Fê, ou Fê Five, participando. Obrigada por ler minha pergunta. Sou da Igreja Assembleia de Deus e gosto muito da TV Novo Tempo, em especial do Sem Tabus. Obrigada, Evelise. Que coisa boa ter você aqui na companhia. Aprendendo cada dia mais com o Sem Tabus. Darleide, parabéns a você e toda a produção do Sem Tabus, ao pastor Ivair, hoje no programa que está interessantíssimo. Beijos, Nailã. Bom ter você também aqui na companhia. Muitas vezes o prazer anal não compensa a consciência depois. Darleide, as nossas perguntas ficam disponíveis para todo mundo que está ali acompanhando o nosso Twitter, né? Então tá, indo aqui para o final do programa. Aí a gente falou de sexo oral, sexo anal, falamos agora sobre sexo durante a menstruação. E eu fico pensando, sabe, inclusive agora a TV aberta, um dos canais da TV aberta está veiculando uma programação semanal, fazendo uma brincadeira bem de mau gosto com a história do fim do mundo, que também marca a data para agora, dezembro, o mundo vai acabar. É outra brincadeira de mau gosto, porque isso não tem respaldo bíblico, tem?
Data, dia, não tem. hora, enfim. E aí parece que aquele conteúdo ali é muito ligado ao sexo, sabe? O mundo vai acabar, então eu vou fazer sexo com todo mundo, vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o que eu quiser, o que me dá. Então parece que quando a gente fala de vida ou do fim dela, ou aproveitar a vida, ou de ser feliz, a gente diz assim, eu vou usar o prazer a qualquer preço, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, não importa onde, se eu faço sexo no ouvido, no nariz, não importa se é no ânus, eu quero é ter prazer, prazer a qualquer custo, qualquer preço. É sinal dos últimos dias mesmo que a gente esteja assim tão dado ao simples prazer? Essa é uma filosofia que a gente chama de hedonista. É uma filosofia que surgiu muitos séculos atrás e hoje existe também, a pessoa prioriza o prazer, mas nós vivemos também num século que prioriza a ciência, o conhecimento científico, a saúde, o culto ao corpo, né? Uhum. A preocupação com o corpo. As pessoas têm tanta preocupação. Então, eu acho que o indivíduo ele tem que colocar também ali na sua vida a preocupação com a saúde. Não é só com o prazer. Você tem que ter prazer e você pode ter prazer. Deus colocou o orgasmo na vida de homem e de mulher. Uhum. O orgasmo saiu da mente santa e maravilhosa de Deus. O orgasmo não surgiu após o pecado. Então, o prazer é para ser usufruído entre homem e mulher. Mas você precisa fazer isso, né, o sexo com prazer, de uma forma saudável. E a Bíblia coloca o princípio, nós ampliamos aqui esse princípio da contaminação aqui, para o sexo oral e anal. Então, eu creio que o prazer, o cristão que tem uma consciência da palavra de Deus, ele teme a Deus, ele vai ter essa visão bíblica e ele vai prezar também pela sua saúde. Ele sabe que o corpo dele é templo também do Espírito Santo. E é uma ideia que vai além da saúde. Exato. Porque assim, tem muito atleta, tem muito artista, tem muitos de nós trabalhando a saúde pela saúde. Quero saúde porque quero ter saúde, viver muito e ter saúde. E a gente vai além, a palavra de Deus nos chama a irmos além, tem um propósito, esse templo, esse corpo é o templo do Espírito Santo, eu louvo a meu Deus, eu glorifico a meu Deus, e vai além dessa ideia simplesmente de saúde pela saúde. Aí tem um amigo perguntando assim, por que no livro tal, não vou dizer o nome do livro, mas eu conheço esse livro, ele diz, por que no livro tal diz que sexo oral não é tão anormal e que pode ser praticado? Deixa eu dizer assim um negócio para vocês. Nós temos uma responsabilidade imensa de trazer qualquer assunto, qualquer pauta aqui num dos nossos programas. E nós estamos ao vivo, eu trago um convidado para a gente discutir uma temática e aí você participa com a gente, né? Então, quando a gente vai trabalhar em bastidores, nos bastidores, produzindo uma pauta, discutindo um assunto, ou o que vamos dizer, qual é o caminho... Essa pauta, ela precisa ser trabalhada com muita responsabilidade, porque eu vou jogar aqui no ar e salve-se quem puder, né? Então, eu tenho muita responsabilidade de trazer aqui uma temática como essa, por exemplo. Falar de sexo, imagina, ao vivo, num programa a esta hora, um canal religioso. Então, eu tenho muito cuidado, muito zelo, então eu vou pesquisar, eu quero saber quem disse, por que disse, como disse, para eu poder apresentar isso. Então eu vou trazer aqui pessoas que compartilhem com essa mesma ideia. Então o livro X vai dizer que sexo anal, sexo oral, o oral especificamente, esse livro cita, não tem tanto problema assim. Você sabia que tem gente dizendo... Pegando o livro de Cantares, semana passada eu falei sobre isso com o meu convidado, o pastor Lamarques, aqui. Tem gente pegando o livro de Cantares e ali quando Salomão diz, fala de subir a macieira, alguém tá vendo? Aqui, ó, tá dizendo sexo oral, tá falando que vai subir na árvore e pegar a fruta, então aqui tá falando de sexo oral. Falei, gente, é muita imaginação. Então você não pode trazer um argumento simplesmente e a gente dizer, que legal. Então não é porque tá no livro X, que tem uma autora
que eu respeito, que tem uma editora que eu respeito, mas que não me apresentou a história de fato. Aí eu estou ouvindo aqui um bioquímico, um farmacêutico, que tem essa formação quase 20 anos, trabalhou na área, hoje ele é pastor, mas ele me traz aqui orientações específicas. Ele diz o nome da bactéria, do vírus, da história, o que carrega o que, para onde vai, e que não está no livro. Então, a pesquisa nossa foi um pouco mais além. Isso eu queria falar. Isso é uma informação para quem assiste o programa, que é o seguinte: às vezes nós temos bons autores, pessoas cristãs, dando opinião sobre sexo anal, oral, mas nós precisamos entender o seguinte: quando você ler algo sobre sexo anal e oral, a opinião de alguém sobre isso, você tem que avaliar o seguinte: essa pessoa é da área de saúde? Então isso é importante. Por quê? Porque existe muita gente opinando e não é da área de saúde, entende? Assim como tem gente da área de saúde que opina positivamente, mas não é da área teológica. Então hoje nós trazemos aqui duas posições que são importantes para nós, que é a posição teológica, como eu falei, a questão moral do sexo anal e oral, e a questão de saúde. Então, quando você ler algum livro, quando você ler alguma opinião de algum autor sobre isso, avalie isso. Essa pessoa é da área de saúde, né? Então, quem sabe ela não saiba o que ela está dizendo. Essa pessoa, ela tem algum fundamento teológico para estar dizendo isso e tudo mais, né? Será que ela realmente tem um embasamento teológico? Então é por aí que você tem que se fundamentar a sua opinião. Sem Tabus vai chegando ao final e eu agradecida demais por sua participação, por ter vindo. Suas palavras finais para os nossos telespectadores. Eu queria deixar apenas o texto novamente de Hebreus capítulo 13, versículo 4. É um conselho aos casais, que digno de honra entre todos seja o seu casamento, bem como o seu leito seja sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Palavra de Deus, sem discussão. Feliz com você aí do outro lado nos acompanhando, pedindo que a graça de Deus seja sobre você, pedindo que haja entendimento, tende boa vontade. A palavra diz: paz entre os homens de boa vontade. Muitas vezes é preciso ter boa vontade, muitas vezes não, sempre é necessário ter boa vontade para pesquisar, para estudar, para querer saber a verdade, para ir a fontes dignas, para questionar. E é assim, ter boa vontade de descobrir para fazer a vontade de Deus. Ainda assim, tendo dito aqui o que dissemos, embasados como estivemos na palavra e na ciência, nós não temos a pretensão de fechar o assunto e fechar a questão e dizer para você que não há nenhuma palavra além desta. Porque, afinal de contas, você é inteligente, você é responsável pela sua experiência física, mental e espiritual. Mas, acima de todas as coisas, saiba que há um interesse nosso de sermos felizes e de ajudar você e você ajudar a nós a seguirmos no caminho rumo à vontade de Deus, na direção de Deus. Somos servos do Deus Altíssimo, somos chamados a viver e experimentar a graça dele em todos os aspectos, inclusive em questões sexuais. Não adianta nada nós durante o dia sermos bons mocinhos, boas mocinhas, e quando fechamos a porta do quarto, acreditamos que os anjos ficam do lado de fora. O Senhor quer entrar onde você estiver. Beijo, até semana que vem.